Bom dia a todos. Vamos dar início ao segundo dia das jornadas parlamentares do Partido Socialista da Madeira. Hoje vamos falar sobre a questão da Lei das Finanças Regionais e da Lei de Meios, e a moderação do painel vai ser feito pela Sandra Cardoso, que é jornalista do Diário de Notícias, do qual agradeço ter aceito o convite que o Partido Socialista fez para estar aqui neste painel e para moderar este painel, e portanto vou passar a palavra que conduzirá os trabalhos à Sandra Cardoso. Muito obrigado, Sandra. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer ao PS por este convite, aqui na pessoa do líder parlamentar Carlos Pereira, para um tema que me é muito caro e que eu tenho falado muito ao longo destes últimos anos, de Lei de Finanças Regionais e de Lei de Meios. Penso que, como sabem, a primeira Lei de Finanças Regionais data de 1997, foi elaborada durante um governo de PS, é conhecida como Lei Sousa Franco. Depois, essa lei foi aprovada com amplo consenso na Assembleia da República e acabou por pôr ordem naquilo que são as relações financeiras entre o Estado e as regiões autónomas, a criar aqui uma série de regras que não existiam e que ia tornar isto tudo mais fácil, creio eu, mas depois já vamos debater isso mais à frente. Mais tarde, em 2007, com o governo de José Sócrates, houve uma alteração à lei. Foi uma questão muito polémica, como se devem recordar, e deu mesmo a origem à admissão do Presidente do Governo Regional, em desacordo com esta lei. Depois foi novamente alterada em 2010. É importante recordar que em 2007 foi aprovada apenas pelo PS, com a abstenção do CDS na Assembleia da República. Depois, em 2010, foi novamente alterada e foi aí que deu mais polémica. Portanto, num cenário de maioria relativa, os partidos da oposição juntaram-se e conseguiram aprovar uma nova lei em 2010. Foi também novamente muito polémico, e aí também houve aso a uma hipotética demissão. Na altura, o Ministro das Finanças também ponderou demitir-se em desacordo com esta lei. Como veem, é uma questão que, dizendo respeito à Madeira e aos Açores, mexe muito em Lisboa e traz sempre muita controvérsia. Com o 20 de fevereiro foi aprovada a Lei de Meios, e a Lei de Finanças Regionais de 2010 ficou a vigorar só parcialmente. Portanto, a situação que temos neste momento estão a vigorar uma parte da Lei das Finanças de 2010 e outra parte da Lei Extraordinária, que visa assegurar meios para a reconstrução da Madeira. Nenhuma nem outra são aplicadas em pleno, e agora há mais uma hipótese de revisão da lei. É uma das exigências da Troika, consta de um memorando. A lei esteve para ser revista até o final do ano passado, não aconteceu, foi adiada para março deste ano, também não aconteceu, foi adiada novamente para dezembro, até final do ano, e agora, com as questões orçamentais em cima da mesa, um calendário muito apertado, aquilo que se fala, e a notícia hoje no Diário, passo a publicidade, é que a lei pode não ser revista este ano, não deve ser, e pode eventualmente, e o PSD Madeira defende, que ela vá para a gaveta. Portanto, temos aqui uma série de situações em cima da mesa. A minha primeira pergunta, mas antes queria só apresentar os restantes membros desta mesa. À minha esquerda, Eurico Dias, que é secretário nacional do PS, Carlos Pereira, líder parlamentar do PS Madeira, Vítor Freitas, que é o presidente do partido, e Maximiano Martins, que está aqui na qualidade de deputado da Assembleia Legislativa, mas foi também deputado na Assembleia da República e viveu muito intensamente o processo de revisão de 2007 e terá certamente muita coisa aqui a partilhar convosco. A minha primeira pergunta vai para Eurico Dias. Gostava de perguntar se há condições para, de facto, rever a lei novamente e se é possível um cenário mais favorável para as regiões autónomas do que aquele que agora existe. São duas perguntas diferentes.
Primeiro, se há condições para alterar a lei, desde o ponto de vista formal e prático, a Assembleia da República tem mandato suficiente para rever a Lei das Finanças Regionais. Há um quadro de financiamento das autonomias que tem esse percurso entre 2007 e 2010, como bem referiu. Há a Lei de Meios também em 2010. Qualquer uma delas estão datadas no tempo e marcadas por um contexto político que era um contexto político bastante conhecido, especialmente em 2010, a circunstância da revisão da Lei das Finanças Regionais e da Lei de Meios teve episódios muito marcantes. O quadro de revisão, se há um quadro político e formal para a revisão, a circunstância económica e financeira em que o país vai fazer essa revisão é particularmente difícil. Mas eu penso que a Lei de Finanças Regionais e a Lei de Meios não são só leis de saber onde está o dinheiro para pagar o quê. São leis de relacionamento político e institucional da República com as autonomias. E por isso eu penso que era útil, neste momento, reforçar 2 ou 3 ideias essenciais que podem ser muito úteis na revisão da Lei das Finanças Regionais. A primeira, é sabido que Portugal, a República Portuguesa, não tem condições de acesso aos mercados financeiros internacionais. Portugal hoje tem uma circunstância de financiamento ao abrigo de um programa com a famosa Troika, com o BCE, com a Comissão Europeia, com o BCE e com o Fundo Monetário Internacional, e que essas condições de financiamento foram negociadas no tempo, têm vindo a ter revisões trimestrais, mas Portugal, e o Partido Socialista em particular, têm exigido cada vez mais tempo, uma diminuição de juros. Mas, acima de tudo, o Partido Socialista, e este é o meu primeiro ponto, pede aos seus parceiros internacionais mais solidariedade. E mais solidariedade porque Portugal fez um trajeto de adesão à União, na altura à Comunidade Económica Europeia, esteve no momento fundacional da zona euro. Portugal, como país da área do euro, prescindiu de um conjunto de instrumentos e de mecanismos de gestão económica e financeira, e quando prescindiu da política monetária e prescindiu da política cambial, fê-lo numa lógica de partilha de soberania. E esta perspectiva de solidariedade que se exige num quadro plural da União Europeia, eu diria que esta solidariedade é também um ponto do relacionamento da República com as suas autonomias. E este é o meu primeiro ponto. As circunstâncias em que estamos a rever a Lei de Finanças Regionais, ou que poderemos rever a Lei de Finanças Regionais, é uma situação económica e financeira muito difícil, particularmente difícil, agravada, perdoem-me aqui o meu parênteses, agravada profundamente por este Governo. Agravada profundamente por este Governo. E podemos ir aí se entenderem pertinente. Mas há um princípio central, que é a forma como a República se relaciona com as autonomias, com a Região Autónoma da Madeira e com a Região Autónoma dos Açores, e olhar para estas 2 realidades económicas e sociais e pensar como é que pode melhorar o quadro legislativo para reforçar este laço de solidariedade e, em particular, com a circunstância duplamente gravosa que vive a Região Autónoma da Madeira, também com o Programa de Assistência Económica e Financeira celebrado com Lisboa. Primeiro ponto. É possível melhorar nos aspectos que dizem respeito ao reforço da solidariedade? Eu penso que sim. Segundo, a região autónoma da Madeira, em particular, vive, como eu disse, um duplo resgate. Vive um duplo resgate, primeiro porque a República Portuguesa está ao abrigo do programa, mas também porque ela própria celebrou um programa de assistência. E aquilo que nós exigimos para Portugal é aquilo que também, seguramente, os madeirenses querem para si. Querem ter um projeto de futuro, querem um projeto centrado no crescimento e no emprego. O que é que isto significa? Significa que nós não podemos ter apenas ajustamento económico e financeiro.
nós temos que ter para as comunidades que servimos. Eu, como dirigente nacional do Partido Socialista, aquilo que o PS defende é aquilo que nós queremos para os portugueses, para Portugal, é um ajustamento económico e financeiro que é necessário, mas com um horizonte futuro centrado num programa de desenvolvimento, de crescimento e de criação de emprego. Ninguém pode fazer um ajustamento económico e financeiro não tendo futuro. Aliás, a doutora Manuela Ferreira Leite, que nas últimas 2 semanas tem tido um conjunto de intervenções assinaláveis, disse de que serve livrar-nos da falência se no fim estamos todos mortos. Lembramos das palavras de Keynes, é a primeira coisa, não é? No futuro estaremos todos mortos. E eu penso que esta é a questão essencial. E os instrumentos de financiamento são os instrumentos de financiamento ao serviço de uma estratégia. A solidariedade é importante, mas a segunda dimensão é o que é que nós queremos fazer em Portugal e, naturalmente, o que é que os madeirenses querem para a Madeira. E essa questão é aquela que é central na revisão das finanças regionais. A revisão da Lei das Finanças Regionais e a Lei de Meios, e a possível, já afirmada desde o ponto de vista oficioso, prorrogação da vigência da Lei de Meios, que tem sido implementada de uma forma, eu diria, medíocre, são apenas instrumentos de financiamento. Ora, os instrumentos de financiamento são muito importantes, mas não são os instrumentos de financiamento que nos indicam para onde vamos. O que nos indica para onde vamos são os nossos projetos, é aquilo que nós queremos fazer, é o tipo de emprego que queremos criar, é a forma como queremos repartir riqueza e a forma como queremos construir desenvolvimento em comunidade e, portanto, nós financiamos projetos. Quem não sabe para onde ir, quem não sabe o que é que propõe às populações que representa, não está em condições de poder discutir uma lei de finanças regionais, porque está a discutir apenas a barganha do dinheiro. E isto não se está... E quando há pouco dinheiro, e quando nos centramos apenas na barganha em torno do dinheiro... Foi isso que aconteceu nas últimas revisões. Falou-se muito de dinheiro e esqueceu-se do restante enquadramento. Eu penso, essencialmente, provavelmente com culpas repartidas, porque eu aqui não quero estar... Mas é óbvio que eu acho que quando discutimos pouco desenvolvimento e muito financiamento, na maioria das vezes acabamos por, na espiral discursiva, discutir mais dinheiro e menos projeto. E eu sei que isto podem parecer palavras doces e talvez palavras que tentam simplificar uma realidade, mas a verdade é esta. E eu vejo isto muito à luz daquilo que é também o nosso trabalho em Lisboa, e quando nós nos apresentamos em Bruxelas e dizemos em Bruxelas, olhem para o meu país, olhem para o meu país e vejam aquilo que as políticas de austeridade estão, qual é o impacto destas políticas de austeridade. Quando nós dizemos em Bruxelas, a austeridade, custa o que custar, está a levar o país à pobreza, está a empobrecer-nos e não nos está a dar um horizonte de futuro. Não podemos apenas dizer isto em Bruxelas. Nós defendemos outro caminho, há outro caminho. Eu sublinho, há mesmo outro caminho. E cada vez mais partilhado, quer nas instâncias internacionais, quer na sociedade portuguesa. Felizmente, há cada vez mais portugueses com o PS e há cada vez mais europeus com esta perspectiva que a austeridade, custa o que custar, não resolve problema nenhum. Mas quando nós vamos a Bruxelas, aquilo que dizemos é, bem, mas nós precisamos de recursos, porque o nosso modelo de desenvolvimento para Portugal é outro. O meu modelo de desenvolvimento, o meu português, não é uma redução de rendimentos do trabalho, um empobrecimento acelerado da população, um reequilíbrio da balança de bens e serviços à custa da diminuição acentuadíssima das importações e da diminuição de importações de bens não duradouros. Significa que as pessoas começam a cortar na alimentação, começam a cortar na higiene e limpeza, começam a cortar em bens não duradouros. Eu proponho outro caminho e para isso preciso de recursos. Mas quando eu vou pedir esses recursos, eu olho nos olhos da Comissão Europeia. O Dr. António José Seguro falou com o Presidente Hollande, esta semana esteve na Alemanha e quando olha, apresenta objetivamente qual é o outro caminho que quer.
diz o que é que nós queremos dos project bonds, porque é que são importantes os eurobonds, porque é que é importante reprogramar os fundos comunitários ainda não aplicados, porque é que é importante recolher recursos através da taxa Tobin para alocar a políticas de crescimento e, portanto, olhamos para os recursos financeiros, mas colocamos ao lado da mesa, do outro lado da mesa, aquilo que é um projeto de desenvolvimento para Portugal dentro do perímetro da área euro. Dentro do perímetro da área euro. Não é fora, é dentro da área do euro. E, portanto, aquilo que eu estava a sublinhar como o meu segundo ponto é este. É que discutir as leis das finanças regionais, ancorado apenas na barganha de um dinheiro, que é pouco. E os portugueses costumam dizer que em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Bem, em casa onde há muito pouco dinheiro e nós não apresentamos projetos, apresentamos essência e um modelo de desenvolvimento e o modelo de desenvolvimento é dos madeirenses, neste caso, não é imposto pela República, é dos madeirenses, como é naturalmente dos associados. Então nós temos poucas condições de olhar. E é essa perspectiva de construção entre a solidariedade e um projeto de desenvolvimento, num momento em que há muito poucos recursos, são dois elementos centrais para podermos ter os pressupostos que nos permitirão discutir a lei. Eu acho que não discutir a lei, e agora perdoe-me aqui, e vai-me perdoar em particular o Vítor Freitas e o João Carlos Pereira, vão-me perdoar os dois. Mas eu acho... eu vou-me perdoar porque eu não me vou meter com eles. Vou-me meter um bocadinho com a Madeira. E em particular com o Dr. Alberto João Jardim e com o PSD Madeira. Está perdoado. Porque o adiamento da discussão da Lei das Finanças Regionais é apenas a afirmação, é apenas a revelação de que o PS Madeira não tem projeto para a Madeira no futuro. Perante estas circunstâncias, o PSD Madeira não tem projeto. Ainda bem que corrigiram, pá, já tinha aí uma gafe grave. Ela disse que a gente... O PSD Madeira, falta-me o D, pá, isto fala muitas vezes de PS. É o diesel. Significa apenas que o PSD Madeira não tem projeto para o futuro da Madeira, porque só a situação dificílima que vive a Madeira, com um duplo resgate, com uma rarefação brutal de crédito, com o peso importantíssimo que tem a procura interna na Madeira, superior àquele que é o peso da procura interna no continente. E nestas circunstâncias, dizer que não se vai fazer uma revisão da Lei das Finanças Regionais só pode ser uma ausência absoluta de projeto. Porque quem tem projeto, quem quer sustentavelmente desenvolver o território que está sob sua gestão e da comunidade que dirige, não pode furtar-se à discussão de um instrumento tão importante. Pegando aqui nas suas palavras, passo aqui a palavra ao Vítor Freitas e deixo-lhe duas perguntas. Se acha que a região beneficiaria de uma revisão da Lei de Finanças Regionais num futuro próximo, mesmo que não seja até final do ano por causa do calendário parlamentar muito próximo, e se o PS tem de facto um plano para esta lei, ao contrário do PSD, segundo aqui as palavras do Dr. Antes de mais, bom dia a todos, obrigado pela questão. Julgo que, olhando para a questão da situação do momento e da Lei de Finanças Regionais, para nós é claro que aquilo que o Urico há pouco disse, que o PSD não tem um plano para a região autónoma da Madeira e para o futuro da região, isso julgo que é claro para nós, e os resultados do plano que tinha, ou que lhe chamavam um plano, estão à vista de todos, que é o caos financeiro da região, os problemas económicos e sociais. Em relação à Lei de Finanças Regionais, há aqui uma coisa que parece-nos clara pela notícia hoje do Diário, é que o PSD não quer a revisão da Lei de Finanças Regionais. Das duas, três, como se costuma dizer. Ou o Governo Regional não tem credibilidade junto do Governo da República para uma revisão à Lei de Finanças Regionais que leva a bom termo, ou seja, com mais-valias para a região autónoma da Madeira, ou então o Governo da República olha para a Madeira de uma forma penalizadora, ou seja, qualquer alteração à Lei de Finanças Regionais neste momento, e daí o PSD Madeira não querer, teria um caráter punitivo e um encontro com a história
face àquilo que foram, especialmente, os últimos 10 anos de governação do PSD que levou a esta situação. Ou seja, qualquer alteração à Lei de Finanças Regionais, em que do lado de cá esteja um governo do PSD e do lado de lá esteja um governo nacional, a partir de hoje é muito difícil fazer uma alteração à lei, por uma razão muito simples. Quem está do lado de cá não merece a confiança, seja de um governo PSD, CDS-PP, seja de um governo do Partido Socialista. E, portanto, este PSD, do lado de cá da barricada, da Madeira, não vai ter condições de fazer uma boa alteração à Lei de Finanças Regionais, porque a Lei de Finanças Regionais e a regulação da questão financeira entre o Estado e a região foi incumprida. E basta recordar o que é que aconteceu em 2010 e 2011, em que o déficit da Madeira disparou para mais de 1.000 milhões, ultrapassando aquilo que estava na Lei de Finanças Regionais, o incumprimento dos limites de endividamento, e hoje não sabemos os montantes, mas a Madeira tem as verbas de transferência do Orçamento de Estado para a região retidas, não sabemos se na totalidade, se em parte delas. Mas o que é certo é que se a lei que está em vigor for cumprida, devido ao incumprimento do Governo Regional em 2010 e 2011, até 2023, o Estado, para rever aquela verba que nós incumprimos, até 2023, a Madeira não receberia um tosto das transferências do Orçamento de Estado. Em relação ao futuro da Madeira e se o Partido Socialista tem um projeto para a região autónoma da Madeira. Naturalmente que o Partido Socialista tem um projeto para a região autónoma da Madeira e que agora está a ser atualizado face... Na Lei de Finanças, puxando para o tema, esse projeto tem repercussão na Lei de Finanças em que termos? Em que termos? Que lei é que gostava de ter? Nós hoje, quando olhamos para a situação financeira da Madeira e olhamos para a questão da Lei de Finanças, nós temos outro problema maior, que é um plano de ajustamento económico e financeiro que não está cá até 2015, como se diz, isso é o cumprimento deste plano até 2015, mas vai estar cá até 2033 para pagar os 1.500 milhões de euros. E começa-se a pagar só a 27 de janeiro de 2016, depois da vigência deste Governo Regional. Mas se nós olharmos para o enquadramento total deste, em que temos uma dívida na prática de 6,5 mil milhões de euros, olhando para a Lei de Finanças Regionais atual, olhando para os recursos próprios da região autónoma da Madeira, nós chegamos a uma conclusão muito simples. Basta, a matemática não nos ajuda a resolver o problema. Ou seja, os nossos recursos próprios não dão, juntamente com aqueles que atualmente vêm do Orçamento de Estado, não dão para a região fazer face ao problema da dívida. Ou seja, ou existe da parte do Estado a assunção de parte substancial desta dívida, e eu diria 70%, e já agora de um governo PSD, CDS-PP, porque o Partido Socialista já deu para esse petitório, nós já pagamos 70% da dívida da Madeira, agora a próxima tranche que será paga à Madeira não deverá ser de um governo socialista, deverá ser de um governo ou do PSD, do CDS-PP. Isto por um lado, mas tem que existir um perdão da dívida da Madeira, porque, a não ser que nós façamos uma operação de alteração à Lei de Finanças Regionais, em que se coloque hoje em cima do bolo o relacionamento do Estado e a região, mas se coloca ali também os 6,5 mil milhões de euros. Porque, à luz da atual lei, o que nós vemos é que a Madeira precisaria aqui de mais, pelo menos 200 milhões de euros, teriam que vir do Orçamento de Estado para fazer face à questão da dívida. Porque em termos de desenvolvimento da região autónoma da Madeira e a forma como tudo isto foi conduzido e que nos trouxe até aqui, o Estado foi, até hoje, o Estado, região autónoma, o Governo Regional foi o impulsionador do desenvolvimento ou de grande parte do desenvolvimento, em termos de injeção e de atirar dinheiro para os problemas, sem qualquer estratégia. Claro que até 2015, vamos ter eleições regionais em 2015, se não for antes, nós estamos a construir um projeto com o objetivo de, noutra fronteira, ou seja, no outro clima político, se poder enquadrar uma revisão de lei de finanças regionais em que coloque em cima da mesa toda aquilo que são as despesas da região, as receitas próprias da região, os recursos que vêm do Estado e os recursos da União Europeia, mas num horizonte de fazer face à questão da dívida. Portanto, na sua opinião, não se pode falar numa próxima revisão de lei de finanças regionais em abstrato. As questões concretas da dívida têm de ser colocadas
nessa discussão? Claro, obviamente, porque hoje a realidade da Madeira é completamente diferente de há 10 anos atrás, ou há 11, 12 anos atrás, quando o Governo da República pagou a dívida da Madeira e nós ficamos livres de qualquer encargos. E que nos últimos 10 anos, o que, aliás, para enquadramento é necessário vermos que de 76 a 1999 a região fez uma dívida de cerca de 800 milhões de euros. Veio o nosso primeiro-ministro, António Guterres, uma dívida que levou 20 e tal anos a fazer, não foi construída em 10 anos. Veio o primeiro-ministro António Guterres, paga 70% dessa dívida, que foi 550 milhões. Passado um ano, da área da saúde da Madeira pagou mais 62 milhões, ou seja, já vamos em 610 milhões de euros pagos. Ficamos com uma dívida de 190 milhões. Isto em 99. De 2000 até 2011, o que se fez foi fazer aquela dívida que nós fizemos quase em 20 anos, foi fazer uma dívida dessa dimensão por ano. E, portanto, por aqui já se viu a loucura da irresponsabilidade que nos trouxe até aqui. Agora é necessário que existam regras rígidas, que exista uma fiscalização em relação, numa futura lei de finanças regionais, em relação à forma como o Governo Regional se comporta, tem que existir essa fiscalização. E, infelizmente, digo isto porque a realidade demonstrou que no caso da autonomia da Madeira, não foi cumpridora dos compromissos que assumiu, nem com o Estado, nem com os madeirenses.